Antes de começar essa história, se você gosta de conteúdo de histórias reais do Reddit, de vingança, de justiça sendo feita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias incríveis como essa aqui. E acredita, essa história aqui é insana. Agora sim, vamos lá. Você já trabalhou de graça? Tipo, realmente de graça? Não estou falando de estágio ou trabalho voluntário. Estou falando de trabalhar 40 horas, entregar um projeto completo, perfeito, profissional, e descobrir que tudo foi uma farsa desde o início? Pois é. Essa é a história de como uma startup descolada de Goiânia me fez passar por 7 entrevistas, me fez trabalhar 40 horas sem pagamento, roubou meu trabalho, me rejeitou com um e-mail automático, e como eu destruí completamente a reputação deles. Ganhei uma indenização de 6 dígitos, e ainda fiz o CEO ter que vender o carro de luxo dele para pagar o acordo. Ah, e de quebra? 3 dos principais investidores retiraram o funding deles. A empresa quase faliu. E tudo isso foi completamente legal e justificado. Meu nome é Lucas, tenho 29 anos, e sou designer de UX UI. E essa é a história da minha vingança profissional mais satisfatória de todas. Peguem pipoca. Vai ser longo, mas garanto que vale cada segundo. Antes de entrar na história principal, preciso dar contexto. Porque o que aconteceu comigo não acontece no vácuo. Acontece em um mercado de trabalho absolutamente brutal. Sou formado em design gráfico, com especialização em UX UI. Trabalho na área há 6 anos. Tenho portfólio sólido, cases de sucesso, recomendações no LinkedIn. Não sou iniciante. Não sou amador. Mas em 2023, o mercado de tech no Brasil virou um pesadelo. Layoffs em massa. Startups fechando. Empresas congelando contratações. E uma tonelada de designers talentosos, muitos com mais experiência que eu, competindo pelas mesmas vagas. Eu tinha saído da minha empresa anterior em dezembro de 2022. Saí bem, com carta de recomendação, sem conflitos. Simplesmente queria novos desafios. E ingenuamente pensei que encontraria algo rápido. Errado. Muito errado. Passei os primeiros 3 meses de 2023 mandando currículos. Dezenas deles. Centenas de aplicações em portais de emprego. LinkedIn. Networking. Tudo o que você pode imaginar. As respostas eram silêncio. Ou aqueles e-mails automáticos de agradecemos seu interesse, mas decidimos seguir com outros candidatos. Sem feedback. Sem nada. As poucas entrevistas que consegui ou eram para vagas com salários ridículos, tipo, queriam um sênior por salário de júnior, ou processos seletivos intermináveis que resultavam em nada. Em abril, minha reserva financeira estava acabando. Eu estava ficando desesperado. Não é um sentimento bom quando você é qualificado, talentoso, e simplesmente não consegue um emprego decente. E foi nesse estado mental, vulnerável, ansioso, desesperado, que eu recebi o e-mail da Next Gen Labs. O e-mail chegou em uma quinta-feira de manhã. Remetente, Carolina Mendes, Talent Acquisition na Next Gen Labs. Olá, Lucas. Vimos seu portfólio no Behance e ficamos impressionados com seu trabalho. Estamos procurando um Senior UX UI Designer para integrar nosso time em uma vaga super estratégica. Gostaríamos de conversar com você. Tem disponibilidade para uma call inicial? Eu li aquele e-mail umas 5 vezes. Next Gen Labs. A startup mais hipada de Goiânia. Sempre aparecendo em matérias sobre startups promissoras do Centro-Oeste. Escritório moderno com aquela estética toda de startup cool. Mesa de sinuca. Cozinha gourmet. Cultura jovem. Salários competitivos. Era exatamente o tipo de lugar que eu sonhava trabalhar. E eles tinham me achado. Me achado. Não fui eu correndo atrás. Eles viram meu trabalho e me procuraram. Isso inflou meu ego de uma forma perigosa. Eu achei que era especial. Escolhido. Respondi em 2 minutos. Sim. Quando podemos conversar? A Carolina respondeu no mesmo dia marcando uma call para sexta de manhã. Primeira bandeira vermelha que eu ignorei, à pressa. Mas eu estava tão empolgado que nem registrei. A primeira entrevista foi com a própria Carolina. Chamada de vídeo, 30 minutos. Ela era super simpática, energética, daquele jeito meio exagerado de nossa cultura que é incrível, somos uma família. Me fez as perguntas padrão de RH. Por que saí do emprego anterior? Quais minhas expectativas salariais? Onde me vejo em 5 anos? Essas coisas. Eu respondi tudo certinho. Fui profissional, simpático, mostrei interesse genuíno. No final ela disse, Lucas, adorei nossa conversa. Você tem o perfil que buscamos. Vou te passar para a próxima fase, que é uma entrevista técnica com o Ricardo, nosso design lead. Ele vai avaliar seu portfólio mais a fundo e fazer algumas perguntas técnicas. Tudo bem? Perfeito. Eu estava nas nuvens. Marcamos para terça-feira da semana seguinte. Até aí, tudo normal. Primeira fase de qualquer processo seletivo é assim mesmo. A segunda entrevista foi mais desafiadora.
Ricardo, o design lead, tinha uns 35 anos, barba hipster, aquele visual de designer moderno. Foi cordial, mas direto. Ele passou uma hora me fazendo perguntas técnicas profundas. Falamos sobre sistemas de design, acessibilidade, design responsivo, prototipagem, testes de usabilidade. Ele me mostrou alguns cases deles e pediu minha opinião sobre como eu resolveria determinados problemas. Foi intenso. Mas eu estava preparado. 6 anos de experiência não são brincadeira. Eu sabia do que estava falando. No final, Ricardo pareceu satisfeito. Cara, seu conhecimento técnico é sólido. Gostei muito das suas soluções. Vou recomendar que você siga para a próxima fase. Próxima fase? Eu perguntei. Achei que depois do técnico viria a proposta. Sim, a gente tem um processo bem estruturado aqui. Queremos ter certeza de que a pessoa se encaixe em todos os níveis. A próxima etapa é uma avaliação comportamental com nossa psicóloga organizacional. Nada demais, é só para entender melhor seu perfil. Eu hesitei. 3 entrevistas já parecia muito. Mas ele foi tão tranquilo, tão natural, que eu aceitei. Claro, sem problemas. Bandeira vermelha número 2, processo seletivo excessivamente longo. Mas de novo, eu ignorei. A terceira entrevista foi estranha. Doutora Patrícia, psicóloga organizacional, me fez perguntas profundas sobre minha personalidade, como lido com pressão, conflitos em equipe, frustrações. Foram questões tipo, me conte sobre uma vez que você falhou em algo importante. Como você reagiu? Como você lida com críticas ao seu trabalho? Você se considera mais colaborativo ou competitivo? Durou 1h30. No final, eu estava mentalmente exausto. Mas a doutora Patrícia sorriu e disse que eu tinha um perfil excelente para trabalho em equipe. Você vai para a próxima fase. Vai ser um painel com 3 dos nossos Product Managers. Eles vão avaliar como você pensa em termos de produto, não só design. 4 entrevistas. 4. Mas nesse ponto eu já tinha investido tanto tempo que desistir parecia desperdício. É aquilo que chamam de sunk cost fallacy. Quanto mais você investe, mais difícil é desistir. Eu aceitei. Claro que aceitei. A 4ª entrevista foi a pior até então. 3 gerentes de produto, Mariana, Felipe e André, em uma chamada de vídeo comigo. Foi um interrogatório. Eles me mostraram casos hipotéticos de produtos e me perguntavam como eu abordaria o design. Mas não eram perguntas abertas. Eles questionavam cada decisão que eu sugeria. Por que você escolheria esse fluxo? Como você validaria essa hipótese? E se os dados mostrarem o contrário? Você não acha que isso poderia confundir o usuário? Foi 1 hora de questionamento constante. Eu me senti como se estivesse defendendo uma tese de doutorado, não fazendo entrevista de emprego. Quando terminou, eu estava destruído. Mas Mariana, a líder do trio, disse, Lucas, você se saiu muito bem. Gostamos de como você pensa. Você vai para a próxima etapa, que é com o diretor de design, o Thiago. Ele vai fazer uma análise final do seu perfil criativo. 5 entrevistas. Eu estava começando a ficar irritado, mas também mais determinado. Se eles estavam me fazendo passar por tudo isso, significava que eu era realmente bom, certo? Ninguém faria um candidato passar por 5 etapas se não estivesse seriamente interessado. Ou pelo menos era isso que eu me dizia para continuar. Thiago, o diretor de design, era intimidador. 40 e poucos anos, currículo impressionante, tinha trabalhado em empresas grandes tipo Nubank e iFood. Falava com aquela autoridade de quem realmente sabe do que está falando. Ele me fez uma revisão completa do meu portfólio. E não foi gentil. Esse projeto aqui, por que você escolheu essa paleta de cores? Não acha que contrasta mal com os objetivos da marca? Esse fluxo de navegação parece confuso. Você testou isso com usuários reais? A hierarquia visual nessa tela está fraca. O olho não sabe para onde ir primeiro. Foram 2 horas de críticas. Críticas construtivas, sim, mas críticas. Eu me senti pequeno. Incompetente. Cada projeto que eu tinha orgulho, ele encontrava falhas. Mas no final, ele disse algo que me fez continuar. Lucas, eu sou duro porque acredito em você. Vejo o potencial. Você precisa de refinamento, mas tem base sólida. Vou te aprovar para a próxima fase. Eu deveria estar feliz. Mas era cansado. Cansado e começando a questionar se valia a pena. 6ª etapa, um café informal com a equipe de design para avaliar fit cultural. O 6º encontro foi vendido como algo casual. Só um café com a galera do time para você conhecer todo mundo e ver se rola química. Não foi casual. Foi mais uma entrevista disfarçada. Eram 6 pessoas da equipe de design. Todo mundo jovem, descontraído, com aquele visual de startupeiro. Ficamos em uma chamada de vídeo por 1 hora, eles me fazendo perguntas que pareciam casuais mas eram avaliativas. Como você lida com prazos apertados? Você prefere trabalhar sozinho ou em grupo? Como você recebe feedback negativo? Era uma entrevista. Só que sem a formalidade. O que de certa forma era pior, porque eu não podia me preparar mentalmente para ser avaliado.
No final, todos foram super animados. Cara, você é super gente boa. Seria legal ter você no time. E aí Ricardo, o design lead que estava na call também, disse, Lucas, última etapa. Só falta você conversar com o nosso COO, o Marcelo. Ele faz uma entrevista final com todos os candidatos em estágio avançado. É rápido, só uma formalidade. 7ª entrevista. Última. Eu estava tão perto que já conseguia sentir o gosto da vitória. Marcelo, o COO, tinha aquela energia de executivo motivacional. Sorrisão constante, linguagem corporal aberta, te fazendo sentir importante. A conversa durou 45 minutos. Ele falou sobre a visão da empresa, os planos de crescimento, como a minha posição seria estratégica. Me fez sentir parte de algo grande. Lucas, todo mundo aqui adorou você. E eu também estou adorando essa conversa. Você tem tudo que a gente busca, talento, experiência, atitude certa. Meu coração estava disparado. Era aquilo. Finalmente. Agora ele continuou, tem uma última coisinha. Só uma formalidade mesmo, mas é importante para a gente ter certeza. A gente gostaria que você fizesse um teste prático. Um projeto pequeno para vermos como você trabalha na prática. É super rápido, coisa de uns 2 ou 3 dias no máximo. Bandeira vermelha gigante. Gigante. Mas nesse ponto, depois de 6 entrevistas, eu não ia desistir por causa de um testezinho. Claro, eu disse. Qual seria o projeto? E aí ele explicou. E meus amigos, não era um testezinho. Ricardo, que tinha entrado na call para explicar os detalhes técnicos, me passou o briefing. A Next Gen Labs estava planejando lançar um aplicativo de delivery de comida. Eles queriam competir com iFood e Rappi, mas com um diferencial, foco em restaurantes locais e pequenos negócios. O que eles queriam de mim? Pesquisa de mercado e análise de concorrentes, eu mesmo deveria fazer, definição de personas e jornada do usuário, fluxo completo do app, desde cadastro até finalização de pedido, design de alta fidelidade de no mínimo 10 telas principais, identidade visual do app, paleta de cores, tipografia, logo, protótipo funcional e clicável no Figma, apresentação executiva explicando as decisões de design. Isso não era um teste. Era um projeto completo. Era o tipo de trabalho que levaria semanas em um ambiente profissional real. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, já sentindo o peso do que estava sendo pedido. 5 dias úteis. Queremos ver como você trabalha sob pressão também. Mas é tranquilo, você consegue. Ricardo disse com aquele tom motivacional falso. Eu deveria ter dito não. Deveria ter visto que era abuso. Mas eles foram espertos. Usaram a tática da escassez. Olha, para ser transparente com você, Marcelo disse, tem outro candidato também em fase final. Vocês dois são excelentes. Esse projeto vai ser o desempate. Então capricha, tá? Outro candidato. Competição. Escassez artificial. Pressão psicológica. Todas as táticas de manipulação reunidas em uma frase. E eu caí direitinho. Pode deixar. Vou arrasar nesse projeto. Marcelo sorriu. É isso que eu queria ouvir. Estamos ansiosos pelo resultado. Boa sorte. A call terminou. Eu fiquei olhando para o documento com o briefing. 45 páginas de requisitos, referências, expectativas. Isso ia consumir minha vida pelos próximos dias. Mas tudo bem. Era a última etapa. Depois disso, eu estaria empregado em uma das startups mais cool de Goiânia, com um salário ótimo, fazendo o que amo. Ou pelo menos era isso que eu achava. Passei os 5 dias seguintes completamente imerso naquele projeto. E quando digo imerso, quero dizer obsessivamente, insalubre, perigosamente imerso. Segunda-feira, pesquisa de mercado. Analisei iFood, Rappi, Uber Eats. Identifiquei pontos fortes e fracos. Criei um documento de 40 páginas com insights. Terça-feira, personas e jornada do usuário. Criei 3 personas detalhadas com fotos, biografias, dores, necessidades. Mapeei a jornada completa de cada uma. Quarta-feira, comecei os wireframes. Desenhei o fluxo completo do app. Foram 23 telas no total, cobrindo todos os casos de uso. Quinta-feira, alta fidelidade. Aqui foi onde a mágica aconteceu. Escolhi uma paleta de cores moderna, laranja vibrante como cor principal, combinado com cinzas suaves e brancos. Criei um sistema de design completo com componentes reutilizáveis. E o logo? Ah, o logo. Isso merece um parágrafo próprio. Era 3 da manhã da madrugada de quinta para sexta. Eu estava exausto, mas em um estado quase de transe criativo. Tinha que criar um logo que representasse comida local, comunidade, rapidez. E aí veio a ideia. Um garfo e uma colher formando uma casa. Simples. Gênios. Representava comida, garfo, colher, e local, comunidade, casa. O nome do app seria Mesa Vizinha, conectando você aos restaurantes da sua vizinhança. Eu criei o logo em vetor, testei em vários tamanhos, fiz variações para fundo claro e escuro. Ficou perfeito. Perfeito.
Era um daqueles momentos onde você sabe que criou algo realmente bom. Sexta-feira, finalizações. Criei o protótipo funcional no Figma com animações e transições. Montei a apresentação executiva. Revisei tudo obsessivamente. Às 18 horas de sexta, enviei o projeto. Eram 127 páginas de apresentação, mais o arquivo Figma com todas as telas e o protótipo funcional. Eu estava orgulhoso. Exausto, mas orgulhoso. Tinha dado literalmente tudo de mim. Se não me contratassem depois disso, pelo menos saberia que fiz meu melhor. Mandei uma mensagem para Ricardo, projeto enviado. Espero que gostem. Foi um desafio incrível. Ele respondeu em 5 minutos, recebemos. Vamos revisar e te damos retorno na segunda. Bom fim de semana. Eu passei o fim de semana oscilando entre confiança e ansiedade. Tinha feito um trabalho excelente. Mas e se não fosse o suficiente? E se o outro candidato fosse melhor? Segunda-feira chegou. Eu acordei cedo, checando e-mail a cada 5 minutos. Nada. 10 da manhã, nada. Meio-dia, nada. Às 16 horas e 37, finalmente chegou um e-mail. Remetente, Carolina Mendes, RH. Meu coração disparou. Era aquilo. A resposta final. Abri o e-mail com as mãos tremendo. O e-mail era curto. Brutalmente curto. Prezado Lucas. Agradecemos seu interesse na posição de Sênior UX UI Designer na NextGen Labs e pelo tempo dedicado ao nosso processo seletivo. Após cuidadosa avaliação, decidimos seguir com outro candidato cujo perfil se alinha mais proximamente com nossas necessidades atuais. Desejamos sucesso em sua busca profissional. Atenciosamente, equipe NextGen Labs. Eu li uma vez. Li de novo. Li pela terceira vez. Era um e-mail automático. Genérico. O tipo de e-mail que você manda para alguém que foi rejeitado na primeira triagem, não para alguém que passou por 7 entrevistas e trabalhou 40 horas em um projeto. Nenhum feedback. Nenhum telefonema. Nenhuma explicação. Nada. 7 entrevistas. 40 horas de trabalho. Expus minha alma naquele projeto. E tudo que recebi foi um e-mail automático de 3 parágrafos. Eu fiquei em choque. Literalmente sentado na frente do computador, olhando para aquele e-mail, sem conseguir processar. A raiva veio depois. Uma raiva profunda, visceral. Eu tinha sido usado. Todo aquele processo extenso, todas aquelas entrevistas, não eram para avaliar se eu era bom o suficiente. Eu sempre fui bom o suficiente. Eles queriam o projeto. Queriam trabalho de graça. Mas ainda tinha uma parte de mim que duvidava. Que pensava, não, empresas não fazem isso. Você está sendo paranoico. Você realmente não foi bom o suficiente. Essa dúvida durou 2 semanas. 2 semanas de depressão, de questionamento, de destruição da minha autoestima. Então meu amigo Diego me mandou uma mensagem que mudou tudo. Diego trabalha no mercado de tech também. A gente se conhece desde a faculdade. Ele estava scrollando o Instagram quando viu um anúncio patrocinado da NextGen Labs. Cara, a mensagem dele dizia, não é aquele app que você estava desenhando para processo seletivo. Tinha um link. Eu cliquei com o coração já acelerando. Era um post no Instagram da NextGen Labs anunciando o lançamento do novo app deles, Mesa Vizinha. Mesa Vizinha. O nome que eu tinha criado. Eu cliquei para ver mais. Fui direto na App Store baixar o app. E lá estava. Tudo. Tudo. O logo era o meu. Garfo e colher formando uma casa. Tinham mudado a cor do laranja vibrante que eu tinha escolhido para um laranja um pouquinho mais escuro. Mas era o meu logo. Minha ideia. Meu design. Abri o app. As telas eram minhas. O fluxo de usuário era o que eu tinha projetado. As cores, a tipografia, os ícones, a navegação. Tudo o que eu tinha criado naquelas 40 horas estava ali, no app oficial deles. Tinham feito pequenas modificações. Mudado um botão aqui, uma cor ali. Mas qualquer pessoa com olho minimamente treinado veria que era o mesmo projeto. Eles não me rejeitaram porque eu não era bom o suficiente. Eles me rejeitaram porque já tinham o que queriam, meu trabalho. Me roubaram. Deliberadamente, sistematicamente, me roubaram. A raiva que eu senti naquele momento foi diferente de tudo que já senti na vida. Não era raiva explosiva. Era raiva fria. Calculista. Determinada. Eu não ia gritar. Não ia fazer escândalo nas redes sociais. Não ia mandar e-mail raivoso. Eu ia destruir eles. Legalmente. Metodicamente. Completamente. Primeira coisa que fiz, respirar fundo e pensar estrategicamente. Eu precisava de provas irrefutáveis. Abri meu computador e criei uma pasta chamada NextGen, Evidências. Dentro dela, comecei a organizar tudo. Subpasta 1, e-mail e salvei todos os e-mails trocados com a NextGen. Toda a comunicação com Carolina, Ricardo, Marcelo. O briefing que me enviaram. Minha confirmação de entrega do projeto. O e-mail de rejeição.
Tudo em PDF, com cabeçalhos completos mostrando datas e horários. Subpasta 2. Arquivos originais. O arquivo Figma do projeto tinha metadados. Data de criação, histórico de modificações, cada versão salva. Isso provava que eu tinha criado aqueles designs nas datas específicas, antes do lançamento do app deles. Exportei também o arquivo em PDF com timestamp. Subpasta 3. Apresentação e briefing. A apresentação de 127 páginas que eu tinha feito. O brief original de 45 páginas que eles me enviaram, com os requisitos do projeto. Subpasta 4. Screenshots do app. Baixei o app mesa vizinha. Tirei screenshot de cada tela. Documentei cada semelhança com meu projeto. Subpasta 5. Comunicações gravadas. Eu tinha gravado algumas das entrevistas, com permissão, para revisar depois. Tinha a gravação da 7ª entrevista onde Marcelo explica o teste. Tinha a voz dele dizendo: é só para vermos como você trabalha na prática. Com tudo organizado, liguei para meu primo, o Rodrigo. Ele é advogado especializado em propriedade intelectual. Rodrigo, preciso de você. Urgente. Marquei para o dia seguinte no escritório dele. Sentei com o Rodrigo e mostrei tudo. Os e-mails, os arquivos, os screenshots, as gravações. Coloquei meu laptop e o celular na mesa dele e disse: me roubaram. Quero justiça. Rodrigo é daqueles advogados calmos, metódicos. Ele revisou cada arquivo, leu cada e-mail, comparou cada tela do meu projeto com um app lançado. Depois de 1 hora de análise silenciosa, ele recostou na cadeira e assoviou baixinho. Lucas, isso aqui é o caso mais flagrante de roubo de propriedade intelectual que eu já vi. Então eu tenho caso? Caso? Cara, você tem um caso gigante. Isso não é área cinzenta. É preto no branco. Eles te pediram um projeto como teste de processo seletivo, você entregou, eles usaram comercialmente sem sua autorização e sem compensação. É ilegal em múltiplos níveis. Ele começou a listar. Primeiro, direitos autorais. No Brasil, a Lei de Direitos Autorais protege trabalhos criativos automaticamente no momento da criação. Você não precisa registrar. O fato de você ter os arquivos originais com timestamp prova a autoria. Segundo, concorrência desleal. Eles deliberadamente te induziram a criar trabalho sob falsa promessa de emprego. Isso é má-fé. Terceiro, danos morais. O processo seletivo abusivo, as 7 entrevistas, o trabalho gratuito, a rejeição humilhante. Você tem direito à compensação por dano emocional. Quarto, lucros cessantes. Eles estão lucrando com seu trabalho. Você tem direito a uma porcentagem desses lucros. Meu coração estava acelerado. O que a gente faz? 2 frentes de ataque: judicial e reputacional. Rodrigo abriu um documento novo no computador dele e começou a digitar enquanto falava. Frente judicial: vamos entrar com uma ação na Justiça Federal pedindo 3 coisas principais. Primeiro, reconhecimento da sua autoria sobre o trabalho. Segundo, compensação financeira. Vou pedir indenização por danos morais e materiais, mais uma porcentagem sobre os lucros que eles tiverem com o app. Terceiro, proibição de uso continuado, ou seja, eles vão ter que tirar o app do ar ou te pagar royalties. Ele pausou e me olhou. Isso vai levar tempo. Meses, talvez 1 ano ou mais. Mas você tem um caso sólido. Diria que 85% de chance de ganhar. E a frente reputacional? Rodrigo sorriu. Essa é a parte interessante. Antes de protocolizar a ação, vamos mandar uma notificação extrajudicial. É basicamente um aviso legal dizendo: sabemos o que vocês fizeram, temos provas, e estamos preparados para processar. Vocês têm 15 dias para responder com uma proposta de acordo. E se eles ignorarem? Aí a gente processa e, simultaneamente, torna o caso público. Você vai expor a história nas suas redes sociais, no LinkedIn, em fóruns de design. Mas, e isso é importante, só depois que a ação estiver protocolada. Assim você não parece apenas alguém reclamando na internet. Você é alguém que está tomando ação legal real e documentando o processo. Fazia sentido. Isso não vai prejudicar o caso judicial. Não, se você for inteligente sobre o que divulga. Você conta a história factualmente, mostra as provas que são públicas, mas não faz acusações inflamatórias. Deixe os fatos falarem por si. E acredite, uma startup que rouba trabalho de candidatos? Isso vai viralizar. Vai destruir a reputação deles. Bom. Mas Lucas, Rodrigo ficou sério, você precisa entender, essa é uma guerra. Eles vão contratar advogados caros. Vão tentar te intimidar. Vão fazer contrapropaganda. Você está preparado para isso? Olhei para o meu laptop, para os screenshots do app com meu logo, meu design, meu trabalho. Estou. Eles me roubaram e me humilharam. Não vou deixar barato. Ótimo. Então vamos começar. Rodrigo preparou a notificação extrajudicial. Era um documento de 12 páginas, formal, técnico, assustador. Listava todas as violações, anexava provas, e dava um prazo de 15 dias para a resposta. Enviamos por AR, aviso de recebimento, e também por e-mail para o jurídico da Next Gen Labs. Isso foi numa quinta-feira.
Na segunda-feira seguinte, recebi um e-mail. Não era do jurídico deles. Era do próprio Marcelo, o COO. Lucas, recebi a notificação do seu advogado. Acho que houve um mal-entendido. Podemos conversar? Gostaria de resolver isso amigavelmente. Mostrei para Rodrigo. Ele riu. Clássico. Estão com medo. Ignore. Toda comunicação tem que ser através de mim agora. Rodrigo respondeu friamente. Toda comunicação relacionada a este assunto deve ser direcionada a mim, advogado constituído. Aguardamos proposta formal de acordo dentro do prazo estabelecido. 3 dias depois, chegou a resposta oficial do escritório de advocacia deles. Era condescendente e irritante. Alegavam que o teste foi apenas uma avaliação de habilidades e todos os candidatos passam por isso. O fato do projeto final ter semelhanças com meu teste era coincidência, porque eles já estavam desenvolvendo a ideia internamente. Pequenas modificações no design tornavam o trabalho substancialmente diferente. Eu havia consentido em fazer o teste quando aceitei participar do processo. E a parte mais insultuosa, ofereciam R$3.000 como gesto de boa vontade para encerrar o assunto. R$3.000. Por 40 horas de trabalho especializado que rendeu um app comercial completo. Rodrigo estava indignado. Isso é um insulto. E pior, as alegações deles são ridículas. A gente prova facilmente que é mentira. Como? Primeiro, vamos buscar informações sobre o desenvolvimento do app deles. Se eles alegam que já estavam desenvolvendo, tem que ter começado antes de você fazer o teste. Vamos requisitar documentação de quando o projeto começou, contratos com desenvolvedores, tudo. Segundo, vamos contratar um perito em design para fazer laudo técnico comparando seu projeto com o app final. Terceiro, vou investigar se eles fizeram isso com outros candidatos. Outros candidatos? Pensa bem. Eles disseram que tinha outro candidato finalista, lembra? E se eles fizeram 2 candidatos trabalharem no mesmo projeto? Ou em projetos diferentes? A gente precisa descobrir. A investigação começou. Rodrigo contratou uma investigadora particular. Sim, isso existe. Ela era especializada em casos corporativos. Em 2 semanas, ela trouxe informações explosivas. A NextGen Labs tinha feito isso antes. Várias vezes. Ela encontrou 3 ex-candidatos que tinham passado por processos seletivos longos na empresa no último ano. Todos para cargos de design ou produto. Todos tinham feito testes práticos extensos. Todos foram rejeitados depois. E o mais interessante, um deles tinha feito um projeto de redesign da plataforma web da própria NextGen. E adivinha? O site atual deles tinha implementado várias das ideias que esse candidato havia proposto no teste. A investigadora conseguiu o contato desses candidatos. Conversamos com todos. O primeiro era um product designer chamado Rafael. Ele tinha feito um teste de redesign do dashboard interno da empresa. Trabalhei 2 semanas nisso. Quando fui rejeitado, fiquei mal, mas segui em frente. Meses depois, vi que eles tinham implementado exatamente o que eu propus. Pensei em fazer algo, mas achei que não ia dar em nada. A segunda era uma UX-Researcher, Beatriz. Ela tinha feito um teste que envolvia pesquisa de usuários e proposta de novos features. Gastei mais de 20 horas fazendo entrevistas, análises, relatório. Eles usaram tudo. Tudo. Vi meu trabalho sendo anunciado como nova feature desenvolvida pelo nosso time. O terceiro era um UI designer júnior, Matheus. O caso dele foi mais triste. Eu era recém-formado. Foi meu primeiro processo seletivo grande. Achei que era assim mesmo, que todas as empresas pediam projetos extensos. Só depois, conversando com outros designers, percebi que tinha sido usado. Rodrigo estava sorrindo quando vimos todas essas informações. Isso não é mais um caso isolado. É um padrão sistemático. Uma estratégia de negócio. Eles estão usando processos seletivos falsos para conseguir trabalho grátis. Isso muda alguma coisa no caso? Tudo. Transforma seu caso de um incidente individual em fraude corporativa sistêmica. E mais, esses outros 3 querem entrar como coautores na ação. Vamos fazer uma ação coletiva. Ação coletiva. 4 designers. Múltiplos projetos roubados. Evidências concretas de um padrão. A NextGen Labs estava prestes a ter um problemão muito maior do que imaginava. Enquanto Rodrigo preparava a ação coletiva, eu fiz minha parte na frente reputacional. Escrevi um post no LinkedIn. Não foi emotivo ou raivoso. Foi factual, profissional e devastador. Como uma startup de Goiânia roubou meu trabalho através de um processo seletivo falso. Contei a história completa. As 7 entrevistas. O teste de 40 horas. A rejeição genérica. A descoberta do roubo. Coloquei comparações lado a lado, meu projeto original versus o app lançado. Anexei documentos, os que eram legalmente seguros de compartilhar o briefing que eles me enviaram, screenshots com timestamp dos meus arquivos, prints do app atual. Fechei com: não estou postando isso por vingança. Estou postando como alerta. Processos seletivos não devem ser usados para extrair trabalho gratuito de profissionais.
E quando são, há consequências legais. Protocolamos ação judicial hoje. Apertei publicar às 9 horas da manhã de uma terça-feira. Às 10 horas, o post tinha 200 reações e 50 comentários. Ao meio-dia, 2.000 reações e 300 comentários. Às 18 horas, o post tinha viralizado completamente. 15.000 reações. 2.000 comentários. 3.000 compartilhamentos. Os comentários eram reveladores. Isso aconteceu comigo em outra empresa. Obrigado por ter coragem de expor. Eu trabalho com RH e isso é absolutamente antiético. Nenhum teste deveria levar mais de 4 horas. Conheço gente que trabalha na NextGen. O clima interno já era tóxico, agora deve estar caótico. Toda empresa que pede teste prático de mais de uma semana está te roubando. Ponto. Designers do Brasil inteiro começaram a compartilhar histórias similares. O post abriu uma discussão enorme sobre testes abusivos em processos seletivos. Portais de notícia de tech pegaram a história. Startup goiana acusada de roubar trabalho de candidatos em processos seletivos. Designer processa empresa que usou seu projeto sem autorização. NextGen Labs enfrenta ação coletiva por apropriação de propriedade intelectual. No Twitter, agora X, a hashtag NextGenScan começou a circular. Prints das avaliações da empresa no Glassdoor começaram a aparecer, ex-funcionários confirmando que a cultura interna era tóxica e que sabiam dos testes abusivos. A página do Instagram da NextGen Labs foi bombardeada nos comentários. Cada post tinha centenas de comentários perguntando sobre o escândalo. Eles tentaram controlar o dano. Postaram um comunicado oficial: estamos cientes das alegações e levamos a sério questões de propriedade intelectual. Nossa equipe jurídica está tratando do assunto. Mas estava feito. Em 48 horas, a reputação da NextGen Labs como startup promissora tinha virado de empresa que rouba candidatos. Investidores começaram a se distanciar. Vi notícias de que uma rodada de investimento que eles estavam negociando havia caído. Clientes corporativos começaram a questionar se queriam estar associados com uma empresa sob esse tipo de escândalo. E o app mesa vizinha? As avaliações na App Store despencaram. Não por problemas técnicos, mas porque usuários não queriam usar um app construído em cima de roubo. Eu não senti satisfação nisso. Não era sobre vingança. Era sobre justiça. E sobre garantir que eles não fizessem isso com mais ninguém. A ação coletiva foi protocolada. 4 designers, representados por Rodrigo e uma equipe de 3 advogados associados. Pedíamos R$150 mil para cada um por danos morais, porcentagem dos lucros dos produtos que usaram nosso trabalho, reconhecimento público de autoria, custas processuais. Total estimado, mais de R$1 milhão. 3 semanas depois de protocolizar, recebemos uma proposta de acordo. A NextGen Labs queria evitar um julgamento público prolongado. A proposta: R$80 mil para mim. O valor maior era porque meu caso era o mais recente e flagrante, R$50.000 para cada um dos outros 3 designers. Crédito público no app e no site. Design original desenvolvido em colaboração com Lucas Silva, Rafael Torres, Beatriz Lima e Matheus Costa. Compromisso formal e público de reformular completamente seus processos seletivos. Doação de R$100 mil para uma ONG de apoio a designers em início de carreira. Total do acordo, R$380 mil. Reunimos os 4. Conversamos longamente. Rafael disse: não é sobre o dinheiro para mim. É sobre eles admitirem o que fizeram. Beatriz concordou, e sobre garantir que não façam isso de novo. Matheus, o mais jovem, estava só aliviado: 50 mil vai mudar minha vida. Vou poder fazer um curso fora que sempre sonhei. Olhei para Rodrigo. O que você acha? Judicialmente, podemos ganhar mais se formos até o fim. Mas vai levar anos. Este acordo te dá fechamento agora, garante mudanças reais, e ainda é uma compensação significativa. Não é sobre ganhar ou perder. É sobre o que te traz paz. Pensei em tudo o que tinha passado. As 7 entrevistas. As 40 horas de trabalho. A humilhação da rejeição genérica. A raiva da descoberta. O cansaço dos últimos meses batalhando isso. Vamos aceitar, eu disse. Mas com uma condição adicional. Qual? Que eles publiquem um post público no LinkedIn e Instagram explicando o que fizeram, pedindo desculpas e comprometendo-se a mudar. Assinado pelo CEO. Rodrigo voltou com essa contraoferta. Eles tentaram negociar, queriam um comunicado mais suave. Rodrigo foi inflexível. É isso ou vemos vocês no tribunal. Eles aceitaram. Uma semana depois, o acordo foi assinado. O dinheiro foi transferido. E o CEO da NextGen Labs, Bruno Andrade, que tinha ficado conspicuosamente quieto durante todo o escândalo, publicou um pedido de desculpas e um compromisso de mudança. Nos últimos meses, a NextGen Labs foi publicamente confrontada com alegações sérias sobre nossa conduta em processos seletivos. Após investigação interna, reconheço que falhamos gravemente. Usamos projetos extensos de candidatos sob a justificativa de testes, quando, na realidade, estávamos extraindo trabalho profissional sem compensação justa. Isso foi errado. Não há desculpa.
Especificamente, reconheço publicamente que Lucas Silva, Rafael Torres, Beatriz Lima e Matheus Costa criaram um trabalho original que utilizamos em nossos produtos. Seu talento e dedicação merecem reconhecimento, não exploração. Estamos implementando mudanças imediatas. 1. Nenhum teste em processo seletivo excederá 3 horas. 2. Qualquer trabalho usado comercialmente será compensado imediatamente. 3. Nossos processos de RH serão auditados externamente. 4. Estabelecemos um fundo para apoiar designers em início de carreira. Para aqueles que prejudicamos, peço desculpas. Para a comunidade de design, podemos fazer melhor, e faremos. Bruno Andrade, CEO. O post teve mais de 50.000 visualizações. Os comentários eram mistos, alguns aplaudindo a transparência, outros dizendo que era tarde demais. Eu comentei, aceito as desculpas. O que importa agora é que vocês cumpram o prometido e que isso sirva de exemplo para toda a indústria. 6 meses se passaram desde o acordo. Usei parte do dinheiro para montar meu próprio estúdio de design. Pequeno, mas meu. Trabalho com clientes que respeito e que me respeitam. Cobro justo pelo meu trabalho. E nunca, nunca, faço testes gratuitos para processo seletivo. Rafael também abriu um negócio próprio. Beatriz está trabalhando em uma consultoria grande usando sua experiência para educar empresas sobre processos seletivos éticos. Matheus fez o curso que sonhava em Barcelona e voltou empregado em uma agência internacional. Nós 4 criamos um coletivo chamado Design Ético BR. Oferecemos consultoria gratuita para designers que estão enfrentando situações similares. Já ajudamos mais de 20 profissionais a identificar e combater processos seletivos abusivos. A Next Gen Labs? Eles sobreviveram, mas transformados. O escândalo forçou uma reestruturação completa. Metade do time de liderança foi substituído. Eles de fato reformularam os processos seletivos e agora são auditados trimestralmente. O app Mesa Vizinha continua no ar com nossos créditos. O caso virou estudo de caso em faculdades de design sobre ética profissional. Sou convidado ocasionalmente para palestrar sobre como se proteger em processos seletivos e conhecendo seu valor como criativo. Recebi mensagens de centenas de designers agradecendo por ter exposto isso. Muitos disseram que quase caíram em situações similares, mas, depois de ver minha história, souberam dizer não. Isso me dá mais satisfação que qualquer valor monetário. Aprendi muito nesses meses. Aprendi que seu trabalho tem valor e você não deve dar de graça sob promessas vazias. Aprendi que processos seletivos éticos respeitam seu tempo, se passam de 3 a 4 horas de teste, é exploração. Aprendi que, às vezes, lutar por justiça é cansativo e assustador, mas necessário. Mas principalmente aprendi isso, você não está sozinho. Quando você se levanta contra a injustiça, outros que passaram pelo mesmo se levantam com você. E juntos, podemos mudar não só um resultado individual, mas uma cultura inteira. Se você está lendo isso e passou por algo similar, saiba, você merece melhor. Seu trabalho tem valor. E há pessoas dispostas a te apoiar na luta por justiça. Não se cale. Não aceite. Lute. Porque todo profissional merece ser tratado com dignidade. E toda empresa que não faz isso merece enfrentar as consequências.